Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar dessa vitória do Corinthians sobre o Guarani. E ó, essa virada tem as mãos de Lázaro, os pés de Renato Augusto e um destaque improvável. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, aquela dica, deixa eu te falar do OneFootball. Você precisa ter o OneFootball. Primeiro, porque é de graça, não custa nada. Você baixa agora no seu celular para usar no seu smartphone, na sua Smart TV, onde você quiser e ter o melhor conteúdo de futebol do mundo, do planeta Terra. Só no OneFootball você tem transmissões de grandes ligas europeias, incluindo a Bundesliga, tudo sobre o mercado de transferências, o mercado da bola, quem está contratando quem, aquela coisa toda, e tudo sobre o teu time do coração. Se você ativar as notificações, inclusive, você recebe tudo na hora em que as coisas acontecem. Quer ficar bem informado? Quer ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola? Então o caminho é esse. É só você baixar de graça o OneFootball para poder conferir jogos, melhores momentos, transmissões, mercado da bola, tudo sobre o teu time. Quer mais? Link está aqui na descrição e no comentário fixado. Vem para o OneFootball. Eu sei que tem coisas a serem ajustadas, é começo de ano e a gente está percebendo claramente de que os problemas defensivos vêm sendo uma tônica e o Fernando Lázaro vai ter trabalho nesse sentido. Talvez Gil e Balbuena não possam atuar juntos. Eu acho até prematuro para fazer essa afirmação e achei inclusive muito bom que o Lázaro tenha os colocado nesse jogo para que a gente possa se convencer cada vez mais disso. De que o Bruno Mendes hoje entrou numa função improvisado ali, porque o Cantillo machucou no segundo tempo, ele que entrou, inclusive, na vaga do Adson, acabou machucando, e aí o Bruno Mendes teve que entrar para meio que no sufoco ali, ser uma reposição ali mais no campo quantitativa do que propriamente na sua função. Talvez o Bruno Mendes mereça realmente uma sequência, seja no lugar do Gil ou especialmente do Balbuena, que realmente não vem fazendo boas partidas. Está muito distante daquele Balbuena campeão brasileiro em 2017. A gente sabe da qualidade que ele tem, um cara identificado, mas não tem conseguido jogar o seu bom futebol. O Gil também tem uma dificuldade, mas o Gil é um cara que cresce em grandes jogos, né? Então eu não tiraria o Gil nesse momento. Minha zaga hoje seria Bruno Mendes e Gil. E acho até que o Corinthians precisa repensar essa questão olhando para as suas opções de zaga, né? Porque tem apenas o Caetano, o Murilo e tal, precisa talvez até reforçar um pouco mais para não ficar dependendo de jogadores que são bons, a gente sabe, mas não estão vivendo lá uma fase técnica muito boa, não sabemos até quando. Tirando a questão defensiva, que todo mundo está entendendo aí, tem uma questão tática que pode estar prejudicando os zagueiros, que tem a ver com as subidas dos laterais. O Fernando Lázaro está montando um time no 4-4-2 em que os laterais sobem e apoiam cada vez mais. Para fazer isso, você precisa de cobertura. Mas aí o que eu quero dizer para vocês é, não me interessa como, mas o Lázaro vai ter que resolver. Porque essas subidas dos laterais têm proporcionado que o Fagner volte a ser o Fagner. Cara, mas pelo amor de Deus, olha a qualidade que o Corinthians tem quando o Fagner apoia. E vejam só, o Fagner pela direita participou do gol e o Fábio Santos pelo lado esquerdo fez o gol. Ou seja, isso só é possível quando você libera os laterais. E quando você libera os laterais, você tem tabelamento pelos lados, você tem triangulação, você tem um triângulo ali com os meias e o atacante aproximando para as jogadas serem construídas. Gente, é talvez até o beabá do futebol, é básico do futebol, mas com o Vitor Pereira o Fagner não passava do meio campo. E o Fagner teve talvez o seu pior ano do Corinthians. Pior ano do Corinthians. Teve a lesão, teve problemas técnicos, não foi bem, mas ele realmente não conseguia colaborar no time ofensivamente. E assim, a gente sabe da qualidade do Fagner. Então isso tem me agradado muito. Os laterais estão com liberdade, estão subindo. É claro que você precisa de uma retaguarda, você precisa de uma cautela. E ainda mais com jogadores mais posicionados, como são Gil e Balbuena, que não tem tanta velocidade na recuperação, você não pode deixá-los tão expostos. O primeiro gol que sai do Bruninho, logo no primeiro minuto, é uma falha completa ali, uma desatenção, não pode tomar um gol no primeiro minuto, seja do primeiro ou do segundo tempo. O Santos passou por isso recentemente contra o próprio Guarani. Aliás, o Guarani, hein? Com 17 segundos do segundo tempo, a bola saiu, pum, gol do Guarani.
Não dá, não dá. Você tem que ter atenção, especialmente nesses momentos, porque, cara, não dá tempo nem de você se organizar em campo quando vê tá 1-0 pro adversário, jogando em casa. Inadmissível. Tirando essa questão, eu vou falar de coisas boas ainda que eu vi no jogo do Corinthians. Mas ali você vê que o Fagner está inclusive disputando a bola com o cara no meio da área e faltou alguém na sobra e o Bruninho acabou ficando frente a frente com o Cássio marcando o gol. Mas tá, essas subidas, que são muito boas, né, que eu já falei a respeito, e aí você tem um ajuste tático para fazer e tudo mais, tem permitido com que o Corinthians esteja fazendo jogadas no campo ofensivo com muito mais qualidade, com o apoio desses alas, mas também por conta da qualidade dos seus jogadores. E aí vamos lá. 4-4-2 do Lázaro, com o Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, e vejam que ele mantém uma base, de time, trocando uma peça ou outra, mesmo quando ele mudou os zagueiros, ele mudou um só, para tentar montar um time titular, definir um time titular, para só depois fazer alterações. Tem muita gente pedindo jogadores da base, por que ele não dá chance para outros jogadores? Eu entendo nesse momento o Lázaro estar definindo um time para depois começar a fazer suas trocas, porque ele precisa que os caras entendam o seu sistema, entendam a sua metodologia, para depois ser de mais fácil absorção qualquer jogador que entre no lugar. Meio de campo, ele montou um meio de campo sem o Fausto Vera ainda, com o Duqueiroz, Maicon e Renato Augusto e o Adson, fazendo uma função mais por dentro, né, com o Roger e o Yuri. Vamos lá. Vamos lá, porque a gente tem algumas questões para falar. Primeiro é a lesão do Maicon com 26 minutos. Uma pena que a gente esteja percebendo que o Maicon está com dificuldades físicas. Pode ser por começo de temporada, tá? Porque a lesão dele é muscular, é posterior, se eu não me engano, que é a mesma do Cantillo. E eu vejo muita gente colocando na conta do preparador físico, o Flávio de Oliveira, que voltou, que é o motivador lá e tal, mas ele é muito bom preparador. E eu não vejo motivo para preocupação, tá, gente? Às vezes a carga excessiva, ela ocasiona esse tipo de lesão, mas é melhor, vejam o que eu vou dizer, eu não sou especialista no assunto, é só conversando com grandes preparadores e conversando com grandes profissionais da área. É melhor você estourar ou dar uma carga excessiva a ponto de lesionar no começo da temporada do que no final. Então, normalmente, quando essa carga ela vem agora, é para que eles sustentem o ano todo. Então é muito comum a gente ver lesões musculares no começo do ano, porque realmente os caras puxam mais. E aí, se você já está com algum problema ou está com algum déficit e tal, tem uma tendência maior a lesionar. O Maicon acabou lesionando, mas eu preciso falar algo sobre o Maicon também. Tecnicamente, ele não vem entregando. É triste dizer isso, porque a gente sabe que ele é bom jogador, ele é jovem ainda, mas ele talvez seja um reflexo da lesão também, talvez seja começo de temporada, não sei. O Maicon não está entregando tão bem. E aí entra no seu lugar a 26 minutos do primeiro tempo o Rony. O contestado Rony, o Rony, né? O patinho feio Rony, mas o Rony que é muito Corinthians, cara. O Rony que entra agradecendo aos céus por estar vestindo a camisa do Corinthians. O Rony que joga por qualquer bola como se fosse um prato de comida, inclusive comendo grama, como apareceu esses dias, ele dando um carrinho de cabeça. Esse é o Rony. Talvez o melhor volante do Corinthians em 2023. É forte isso. Mas se você olhar para todas as atuações, com exceção do Fausto Vera, que pouco jogou, ele está jogando mais que o Du, ele está jogando mais que o Maicon. Ele está merecendo mais espaço. Porque o Rony pode até ter alguma deficiência técnica, como o Du tem em alguns momentos, na tomada de decisão e tudo mais. O Rony é um cara muito afobado, às vezes ansioso, mas ele tem melhorado isso. E ele melhorou o time hoje. Quando ele entrou, ele melhorou. O time foi melhor com ele. Deu uma sustentação pelo dinamismo que ele tem. Ele não é um cara de carregar a bola, ele é um cara de toques curtos, mas ele aparece muito pro jogo. Ele tá sempre ali. Ele tá sempre correndo, ele tá sempre mordendo, ele tá sempre marcando, ele faz o perde e pressiona, que o Lázaro vai precisar nesse time. O Rony. E aí, quando o Corinthians empata, no finalzinho do primeiro tempo, com o Roger Guedes, num passe maravilhoso do Renato Augusto, e o Roger, vejam só, aparecendo às vezes como centroavante, e essa é a mobilidade que o time permite com que o Yuri e o Roger se alternem. O Yuri não fez um grande jogo, mas serviu companheiros, serviu o próprio Roger, buscou o jogo também. Ele acabou sendo o escolhido para ser substituído, e isso eu achei legal também, porque o Roger estava muito melhor no jogo.
Fominha em alguns lances, é verdade, mas ele é um cara que realmente chama a responsabilidade. O Roger estava melhor. Então, quando ele precisou fazer uma troca, quando ele precisou botar o Romero, ele chamou o Yuri, tá tudo certo. O Yuri joga todos os jogos e tal, é da confiança, é titular, mas não tem problema ser substituído, faz parte. Ainda mais quando tem um jogo lá que você não tá tão bem como o seu companheiro, que era o Roger Guedes. Então, vejam só que o Lázaro já tem uma decisão aí bacana, só como curiosidade. Mas vamos lá, para eu não perder o fio da meada. Quando sai o empate do Roger Guedes, aí o Lázaro, que já tinha colocado o Rony, percebendo que o meio de campo já tinha uma estrutura mais interessante, ele coloca quem? Giuliano. E aí ele vai para cima. E aí ele percebe que Giuliano e Renato Augusto juntos é muita qualidade. E aí o Corinthians consegue trocar passes, o Corinthians consegue envolver o adversário, o Corinthians consegue construir jogadas. E o segundo gol é uma pintura. É uma pintura. O Fagner dá um toque de letra num tabelamento com o Giuliano e o Giuliano coloca na cabeça do Yuri Alberto, que desvia. Na verdade, né, a bola passa um pouquinho, ele raspa e tal, e o Fábio Santos cabeceia conscientemente, né? Ele olha o goleiro, ele enquadra o corpo para tirar a bola do alcance do goleiro. Impressionante. Belíssimo gol, belíssimo gol. Aí você vê que o meio de campo com Giuliano ou Rony, Giuliano e Renato funcionou melhor. Depois o Adson sai para a entrada do Cantillo, que é outro jogador de contenção, que é outro jogador que pode jogar um pouquinho mais recuado, mas ao mesmo tempo tem muita qualidade no passe. Ele também não tem entregado isso. Então, quando eu falei que o Rony era o melhor volante do Corinthians, bota o Cantillo nessa aí também. O Rony tá jogando mais do que o Cantillo. E aí, lamentavelmente, o Cantillo machuca, ele entra aos 27 do segundo, machuca aos 42 do segundo. E aí o Bruno Mendes tem que ser acionado. Essas foram as trocas do Corinthians e a escalação do Lázaro, que precisou ser mexida. Mas a entrada do Rony melhora o time. O Rony se mostra um jogador que merece um espaço maior. Ainda tem Paulinho para entrar, Fausto Vera vai voltar. Ok, no meio acho que tem opções, mas eu preciso dizer que o Maicon não está jogando bem. O Duqueiroz, eu acho que a torcida pega no pé exageradamente, mas a gente sabe que ele tem alguns probleminhas. O Adson ainda não se encontrou nessa função, acho que é uma sequência que vai precisar acontecer. E o Romero começou a se encontrar. O Romero começou a se achar. Acho que ele vai ter sequência. Tá precisando de um gol para ter confiança e tudo mais. Tá entrando aos pouquinhos. Já deu uns carrinhos hoje, já mexeu com a galera. Normal. Ele tá voltando, é uma readaptação, faz parte. E também é um novo sistema, é um novo técnico. Tá tudo dentro dos conformes. E você, o que achou? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!